seja bem-vindo ao programa direto do plenário. Nós estamos no Poder Legislativo de Osasco para receber uma convidada ilustre. No meu plano aberto, você já observa que é mais uma mulher. E as mulheres têm destaque aqui no Poder Legislativo. E é uma mulher que representa um órgão importantíssimo aqui no município de Osasco. Nós estamos recebendo nossos estúdios, mas antes de apresentar, eu queria fazer um convite especial, você que me acompanha pelo YouTube, você que me acompanha pelo Facebook. Nós temos uma grade bem robusta, bem eclética, da TV Câmara Osasco. Nós temos o nosso jornal semanal, que é o Câmara Notícias, nós temos o Acontece Osasco, nós temos as sessões solenes, as extraordinárias, as audiências públicas. No nosso canal no YouTube, você pode se inscrever, e lá tem um sininho para você... toca nesse sininho para você receber as notificações. E no Facebook você pode seguir a nossa página. Então, todas as vezes que nós estivermos ao vivo ou publicarmos algum vídeo, você vai receber esse conteúdo com exclusividade e vai poder acompanhar a rotina do Poder Legislativo, com várias matérias, reportagens. Aqui nós não paramos. Aqui é jornalismo na veia, com responsabilidade, e levando até você jornalismo responsável e mostrando como é que funciona a Casa de Leis. E o Direto do Plenário é um programa que destaca personalidades que se destacam nos mais diferentes segmentos. E a minha convidada de hoje é a Letícia Ramos dos Santos Silva. Ela é conselheira tutelar, região sul aqui da região de Osasco, né? E ela também é mãe do Arthur, de 1 ano e 7 meses. Ela teve 571 votos, sendo a segunda mais votada da cidade, representativo. Ela é formada em Direito, desde 2015, pela Faculdade Anhanguera. Letícia, é um prazer recebê-la no programa Direto do Plenário. Tenho certeza que o assunto vai render bastante, porque nós estamos falando de adolescentes, que é uma faixa etária complexa. Nós vemos num país onde nós temos muitas dificuldades, muitas demandas com esses jovens, né, com adolescentes. Então, eu queria que você se apresentasse, desse as boas-vindas aos nossos telespectadores e internautas, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Queria agradecer a oportunidade, primeiramente à TV Câmara, né, por essa oportunidade dessa oitiva, de toda a assistência. Também quero agradecer ao nosso presidente Carmônio Bastos, a toda a mesa diretora, a TV Câmara, a SEIG, o CMDCA, e ao nosso pleno do Conselho Tutelar, que são os nossos conselheiros da região de Osasco, tá bom? Muito obrigada, Alberto. Não, o prazer é todo nosso. A gente sabe que o Conselho Tutelar ele surge mediante ao Estatuto da Criança, né, o ECA, para proteger os direitos dos adolescentes, dos jovens, né, que a gente sabe que essa faixa etária é complexa, e muitas das vezes a gente sabe que os jovens não têm a devida assistência da família, e passa por problemas complexos. Não vamos entrar em detalhes aqui desses problemas, mas a gente sabe que enfrenta. E eu queria saber da sua opinião com relação a exatamente à sua função. A população ela consegue enxergar os conselhos tutelares? Ela tem uma visão da função e a responsabilidade que tem esse departamento perante a sociedade? Infelizmente, ainda a gente sofre muito preconceito. Muitas pessoas não sabem as atribuições do Conselho Tutelar, não sabem que o Conselho Tutelar está para solicitar o direito, né, da criança e do adolescente. Quais são esses direitos? Eu vou dizer alguns breves, que é o direito à educação, direito à saúde, ao lazer, cultura, convivência familiar, a vida, a liberdade. Então, muitas pessoas pensam que o Conselho Tutelar é um órgão opressor. E não somos isso, né? Nós somos um órgão que faz a requisição. Nós solicitamos, pedimos, em nome daquela criança, daquele adolescente, para que seja feita toda a medida de proteção e direito de requisição a eles. E como é que é feito o contato? Mediante a qual situação que o Conselho Tutelar é acionado para que, quando enxerga uma situação de dificuldade de uma família, de um adolescente, vocês consigam intervir e dar assistência devida naquele momento? Quando isso acontece, Letícia? Geralmente, a gente é acionado em duas formas. Ou o munícipe vai até o Conselho Tutelar informando uma comunicação de violação de direito, ou a gente é acionado pelo órgão, onde também comunica para a gente uma possível comunicação de violação de direito. Vou te dar um exemplo. A delegacia entra em contato informando que tem um adolescente
onde não tem nenhum poder familiar, não tem ninguém da família que possa representar ou auxiliar, e aí o conselho é chamado para poder intervir. Por quê? Para a gente tentar verificar se existe algum vínculo familiar, para a gente poder incluir aquele adolescente na convivência familiar e fazer os encaminhamentos se for necessário. Importante. Letícia, nós vivemos num município com quase 1 milhão de habitantes. Nós temos uma cidade desafiadora, tanto na região norte, como na região sul, região central. Nós temos uma demanda muito grande, inclusive em regiões aos extremos, o extremo da Zona Norte, da Zona Sul. A Zona Sul, há um tempo atrás, ela não tinha uma população mais aos extremos, né? Ela estava mais localizada, próximo à região central. Hoje nós já temos. Então, quase na divisa de Carapicuíba, quase na divisa de Cotia, aquela região, tem muitas pessoas morando naquelas regiões e até em algumas áreas livres. E eu gostaria de perguntar para você, uma vez que você tem esse contato direto com as famílias, quando acionadas pela polícia, pelo município, eu queria saber como é que está a demanda naquela região. O Conselho Tutelar tem sido muito procurado, tem muitos adolescentes que estão sofrendo algum tipo de violação. Eu queria que você fizesse um balanço. Você está no primeiro mandato, você teve uma votação expressiva, as pessoas que confiaram o voto em você com certeza acreditaram no seu potencial. Como é que está a demanda naquele local? Como é que estão as atividades que vocês estão desenvolvendo para tentar, de alguma forma, dar essa assistência que muitas vezes não é reconhecida, inclusive, pela própria sociedade? Roberto, atualmente, na região sul, no bairro que a gente mais faz atendimento é o bairro do Padroeira. Lá a gente tem mais demanda referente à convivência familiar e à parte de saúde. Saúde que a gente diz requisitos específicos. Um exemplo, psicólogo, psiquiatra. Então, algumas requisições específicas. Essa demanda no Padroeira, a gente tem mais demanda lá, e convivência familiar também, porque lá é um bairro onde existe muita vulnerabilidade social. Infelizmente, a gente ainda passa por essa situação. E o bairro que mais requisita é o Padroeira, e o segundo seria o Conceição. São 2 bairros que têm uma população significativa. Cresceram muito nos últimos anos. Eu acredito até em função desse crescimento, as demandas aumentam. E, obviamente, que o Poder Legislativo de Osasco sempre foi um parceiro, né, de todas as instituições. Por aqui, na Casa de Leis, passam os mais diferentes segmentos representativos de pessoas que vêm, evidentemente, representá-los e, de certa forma, buscar também um auxílio, alguma orientação, para tentar ajudar. Nós temos 21 vereadores aqui na Casa de Leis. E eu gostaria que você falasse da importância de uma casa que, por aqui, passam projetos que são votados, apreciados, aprovados, posteriormente pode ser sancionado pelo município através do Poder Executivo. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa relação entre o Poder Legislativo, acredito que você deve ter contato com alguns vereadores aqui da casa, como é que é essa relação? Os vereadores também indicam, como é que é a relação entre os poderes, entre as instituições? O poder tem contribuído, o Poder Legislativo tem ajudado também, de alguma forma, a auxiliar, ou até, de repente, você sugerir algum projeto que venha atender essas demandas que você acabou de citar, que são enormes? Sim. Como é que você pode citar essa situação entre o Legislativo e também o Conselho Tutelar? Recentemente, a gente participou de uma reunião com a Comissão de Educação, né, entre criança e adolescente, que é liderada para a nossa vereadora Elza, onde a gente foi acolhido por todos os vereadores. E a gente relatou sobre alguns fatos, e um deles é sobre essa parte de vulnerabilidade, sobre a saúde, onde a gente solicita, por causa da demanda que acontece hoje no Conselho Sul, é uma demanda que a gente pode aprimorar, a gente está em estudo ainda, em levantamento, mas aproximadamente 48% hoje de toda a situação que acontece em Osasco, 48% hoje é atendido pelo Conselho Sul. E a gente está solicitando que seja realizado novamente mais um estudo para um levantamento para o Conselho Sul 2, onde a gente consegue também solicitar um atendimento de mais um vínculo do CREAS, porque hoje muitas famílias precisam ser encaminhadas para o CREAS, para ter um atendimento específico.
E o CREAS, por causa dessa demanda reprimida, que não está conseguindo auxiliar algumas famílias, ainda as famílias estão na fila de espera, então, por esse motivo, a gente está solicitando a ajuda do Legislativo para que seja feito esse levantamento novamente, que seja solicitado e entregue esse novo CREAS e o SUL 2 para conseguir o aumento, conseguir atender todo esse aumento de atendimento que nós temos hoje. Eu acredito que todo projeto, quando é bem elaborado e consistente, a gente conseguir atender as demandas, principalmente numa região como você citou. E aqui nós tivemos, na última legislatura, muitas audiências públicas voltadas para esse fim. Sim. Porque a audiência pública ela ajuda a gente a esclarecer alguns pontos, a atender às necessidades de uma determinada região, até do segmento. O Conselho Tutelar da região sul tem previsto alguma discussão aqui no Parlamento para que vocês possam, inclusive, atender essas demandas que vocês estão precisando para ser mais assistidos? Já está previsto, nesse período de 2025, alguma reunião? Já conversou com a vereadora Elza, que falou que já tem esse contato com alguns vereadores? Como é que está a organização do Conselho Tutelar para 2025? Como é que vocês estão projetando até para dar uma assistência maior a essas crianças, a esses jovens, aos adolescentes, melhor dizendo, para que vocês consigam chegar até os pais consigam chegar até vocês, e assim, evidentemente, ter mais qualidade de vida. Acho que o que buscam do Conselho Tutelar é melhorar a qualidade de vida da família, principalmente de um adolescente que passa por esse período complexo, às vezes até de ausência dos pais. Hoje, o Pleno ele é composto de 20 conselheiros, e cada conselho é composto de 5 conselheiros, que seria o colegiado. Entre nós, a gente faz reuniões diariamente ou semestralmente, e foi reconhecido que nós precisamos, né, desse Conselho SUL 12, igual eu tinha citado, e foi também abordado com alguns vereadores, onde nós estamos aguardando uma reunião agendada para poder também fazer a prestação de contas. A nossa vereadora Elânia, que foi a mais votada, ela está assumindo e auxiliando a gente nessa questão, conseguindo para a gente reuniões, encaminhamentos nessas questões, para a gente conseguir o quanto antes fazer a prestação de conta e fazer toda a declaração que é necessária aqui na Câmara. Agora, uma curiosidade que eu acredito que o pessoal de casa que está nos assistindo, seja no tablet, no computador, no smartphone. Hoje a tecnologia, você consegue acessar vários canais, várias plataformas com vários aparelhos. Eu queria saber, você é jovem, né? 34 anos, uma menina ainda. O que te motivou a entrar num departamento tão complexo como esse, tão desafiador? A família influenciou? Você já tinha uma vivência com pessoas do departamento? Porque eu acredito que, para a mulher, especificamente, é mais difícil ainda, né? Porque a gente sabe que existe o machismo, o preconceito, uma série de situações que envolvem, infelizmente, o nosso país, que, lamentavelmente, é o 5º mais violento do mundo. Inclusive, estatísticas terríveis que envolvem aí as mulheres, né, no feminicídio. Eu queria saber o que te motivou a chegar a esse departamento e hoje representá-lo muito bem na região sul de Osasco. Vou contar brevemente um pouquinho do que me motivou e o que fez eu chegar até aqui. O que acontece, Roberto? Eu fiz faculdade de Direito, mas eu auxiliava muito as pessoas na questão de assistencialismo, na instituição, associação. Eu sou a filha mais velha da minha mãe tem 6 filhos, e eu perdi meu pai quando eu tinha 12 anos. Quando eu perdi meu pai, que eu tinha 12 anos, a gente acabou enfrentando algumas situações muito difíceis na vida. E eu e meus irmãos sofremos por algumas questões. E isso que me motivou. Isso me fez fazer eu ser e tentar ajudar as pessoas a não passar aquilo que eu passei. E tanto na questão de vulnerabilidade, tanto na questão de auxílio, de pedido de ajuda. Então, quando a gente passa por aquilo e não quer que as pessoas passem por aquilo que a gente passou, isso gera na gente uma força, aonde faz a gente querer ser, querer ajudar, querer ter, mais do que algumas necessidades
né? E a pedido de algumas pessoas, meu sogro, ele também ajuda pessoas com dependência química. Ele trabalha com isso há mais de 25 anos. E vendo ele também fazendo esse serviço com os moradores de rua, com as pessoas, auxiliando os munícipes de Osasco, tendo todo esse apoio da associação, da instituição Viver, e tendo contato das famílias. Eu assisti muito às famílias da 13, da 14, então, vivendo, passando tudo aquilo lá me deu vontade de querer ser alguém para ter um pouquinho mais de poder, para tentar fazer um pouquinho mais por eles. E aí foi um motivo que eu achei de ser conselheira tutelar. E o meu sonho era ser mãe. E a gente fez tudo programado. Só que os nossos sonhos não são quando a gente quer, é quando o que Deus quer, né? E assim foi. E aí Deus me pleiteou com esse filho, com essa gestação. E aí, quando eu descobri que eu estava gestante, veio tudo, a parte de conselho tutelar, a prova, tudo que eu ia ter que viver. E aí eu comentei com Deus, falei, Deus, se for do seu querer, da sua vontade, vai dar tudo certo. E, para resumir, quando eu estava para ganhar o neném, era para fazer a prova. E eu fiquei com medo, porque se eu tivesse meu filho normal, poderia não dar tempo de fazer a prova. E aí eu tentei agendar. Mas os planos de Deus são tão perfeitos na nossa vida, porque o dia que era para mim ganhar o neném foi o dia da minha cesárea, e deu tudo certo. Então, eu fui fazer a prova cheia de pontos, tomando remédio, consegui. Depois eu me apresentei para ser votada pelos munícipes, né? E aí, graças a Deus, eu consegui ser a segunda mais votada, com 571 votos, então tudo foi permissão de Deus. E através desse serviço, dessa requisição que a gente faz hoje, eu consigo ajudar muitas pessoas. Muitas mães que chegam em mim e falam, Letícia, eu não sei mais o que fazer. Eu já corri atrás de todo mundo, falei com todos, eu não sei mais o que fazer. E, às vezes, por causa da nossa intimidade, tanto com o legislativo, com o judiciário, a gente consegue, através de uma ligação ou de um ofício, a gente consegue resolver aquilo que a mãe estava há 2, 3, 4 anos na fila esperando. Então, isso, para mim, é gratificante. Tá aí o relato emocionante, né, da Letícia, que se emocionou. A sensibilidade, né, de lidar com situações difíceis. E, evidentemente, nós sentimos essa emoção, e você que está do outro lado, com certeza também. Não estava nada combinado, viu, gente? Isso aqui foi uma emoção realmente que veio à tona por conta da vivência, de tudo que ela passou. E ser candidata a um departamento, como eu já disse, né, com uma complexidade altíssima, e obter uma votação expressiva, a segunda mais votada, realmente mostrou que as pessoas que votaram em você, Letícia, tiveram um voto de confiança, te deram um voto de confiança. E você está conseguindo, através da sua sensibilidade, da sua dedicação, retribuir todo esse carinho que foi dado à urna, né, e agora, com certeza, está muito bem representado. Roberto, desculpa atrapalhar, mas o que motiva a gente todos os dias é isso. É aquela pessoa que olhou para mim e falou assim, Letícia, estou votando em você e eu tenho certeza que você vai fazer tudo por nós. E foi o que eu falei para eles. Eu falei assim, pode ter certeza que tudo que eu puder, eu vou fazer. Se não der certo, não foi porque eu não consegui, foi porque eu fui até o final e ali não deu certo. Está barrado ali, mas tudo que eu pude fazer, eu vou fazer. Como se fosse para mim, como se fosse para o meu filho. Então, eu vou em busca até o fim. Quando não tem um atendimento num psicólogo, que a gente tem que solicitar um ofício, oficializar o Ministério Público, porque a gente não está conseguindo, eu vou atrás. Por quê? Porque poderia ser meu filho que estava na fila 4 anos de espera, ou passar no neuro precisando de um laudo. E isso está acontecendo, né? Mas está sendo melhorado. A gente teve a notícia, que foi uma notícia muito boa, através da comissão. Eles informaram que agora eles têm mais atendimentos de neuro, mais atendimento de psicólogos, foi contratado mais pessoas especializadas, né, nesse ramo. Por quê? Por causa da nossa demanda.
Então, nós estamos melhorando. Osasco está avançando. Então, isso é uma notícia muito boa. Então, aquela mãe que precisa de um laudo não vai mais esperar 2 anos. O Conselho Tutelar está aqui para ele requisitar aquele serviço, aquele direito que o seu filho tem. Então, isso é muito gratificante. Muito bom. Estamos recebendo aqui a Letícia, ela que é conselheira tutelar aqui na região sul de Osasco. É um dos depoimentos mais emocionantes que a gente recebeu aqui no Direto do Plenário. É a primeira vez que eu vejo, de fato, o nosso convidado se emocionar, se entregar, né, de corpo e alma a um departamento. E isso mostra que o programa ele tem, evidentemente, esse foco. É destacar personalidades e dar voz às instituições. O Poder Legislativo tem feito história ao decorrer desses últimos anos, trazendo aqui departamentos, discutindo projetos, trazendo demandas. E o Conselho Tutelar está tendo, evidentemente, essa oportunidade de poder falar. Já conversei com um conselheiro tutelar aqui no início do Direto do Plenário. Agora estou tendo a oportunidade de conversar com mais uma conselheira. Isso mostra a aproximação entre os departamentos e estreitando as relações com a sociedade. É por essa razão que o Poder Legislativo, democrático, a Casa de Leis é democrática, as portas estão abertas para a gente discutir os mais diferentes assuntos. É por essa razão que eu faço um convite para você que está do outro lado. Continue acompanhando as sessões aqui da Câmara Municipal de Osasco, assistindo o nosso jornal, ao Câmara Notícias, o Acontece Osasco, as audiências públicas, que, pelo visto, a agenda vai estar repleta, lotada, e você pode participar ao vivo, pela internet ou pessoalmente. O nosso plenário não é um dos maiores, mas recebe com carinho todos vocês que, evidentemente, têm vontade de conhecer um pouquinho mais sobre o nosso ambiente legislativo. Letícia, eu queria, mais uma vez, parabenizar a sua dedicação, teu empenho, essa entrega que você teve nesse departamento. E eu queria que você falasse das questões estatísticas que vocês estão, inclusive, elaborando lá, com base nos resultados que vocês estão obtendo, então, num período curto de tempo, né, porque a gente sabe que nós tivemos a virada de ano, e toda virada de ano cria uma expectativa, né, das demandas, né, dos atendimentos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a logística interna, né, dos atendimentos, né, o avanço que vocês obtiveram nesses últimos meses aí com relação exatamente ao que você falou, né, Osasco está avançando, né, está melhorando os atendimentos, essa relação com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, né, inclusive com o Poder Executivo, Legislativo. Isso tudo é fruto de um trabalho, de uma organização que vocês já estão elaborando. Fala um pouquinho da questão estatística para as pessoas que nos assistem, para mostrar os números dos avanços que vocês obtiveram nesses últimos meses. Todo atendimento que o Conselho Tutelar faz, quando um atendimento ele é mais complexo, nós fazemos uma reunião com os 5 conselheiros, que são o pleno, né? Desculpa, que é o colegiado. E o nosso colegiado, o que a gente entende? A gente entende que quando aquela família que está com atendimento complexo, que o conselheiro quer tomar uma atitude, é melhor ele levar para os outros 4 conselheiros e pensar nas 5 questões, que são os 5 pensando junto, para ter um melhor resultado em si. E aí, atualmente, hoje o Conselho Tutelar, a gente está atendendo aproximadamente, a gente ainda está em base de cálculo, 48% do total de todo atendimento do Conselho do município de Osasco. O Conselho Sul faz esse atendimento, 48% aproximadamente. Então, a nossa demanda é uma demanda muito grande. E o que o conselheiro faz? O conselheiro faz a notificação, o conselheiro faz uma visita na casa, o conselheiro faz uma oitiva, o conselheiro faz um atendimento, então, o encaminhamento. Mas uma coisa que muitas pessoas pensam que o conselho e até brincam, né? Quando o carro do conselho passa, a criança sai correndo e fala: conselho tutelar, sai correndo. Pensa que é o bicho-papão, mas não é. A gente está aqui para ajudar. E aí o Conselho Tutelar, às vezes, enfrenta essas situações difíceis, que a mãe, o pai ou o responsável não entende que o Conselho Tutelar está lá para orientar, para, às vezes, notificar, ou, se for necessário, dar uma advertência para não acontecer novamente, e para fazer um encaminhamento, porque o Conselho Tutelar, ele não tem uma vontade de tirar a criança do pai.
Nós também não temos isso. O que a gente faz? A gente faz um encaminhamento para ter uma convivência familiar, para a família ser assistida, né? Para ela ser atendida pela rede. Então, o que a gente precisa hoje é que os genitores, os responsáveis entendam que o conselho, gente, a gente está para somar. A gente está para te auxiliar, para requisitar, se for necessário, um serviço da saúde, para requisitar uma vaga que o seu filho não está conseguindo. Então, a gente está para somar, orientar você naquela questão, pedir o direito do seu filho que está sendo violado. Então, hoje o Conselho Sul, a gente precisa de um Conselho Sul 2 por causa da demanda. Como eu disse, hoje o bairro Padroeira e Conceição é o bairro que nós temos mais demandas. Só que os conselheiros, 5 conselheiros de atendimento e 5 conselheiros como suplente, não está conseguindo ser um órgão de fiscalização de todos os dias, de estar nas escolas todos os dias, de estar indo fazer visita todos os dias, porque a gente recebe Ministério Público para responder com prazo de 30, de 15, de 10 dias. A gente tem que fazer visitas, a gente tem que fazer a fiscalização. Então, é assim, a gente está tentando dar o máximo de nós, mas o que a gente precisa é que os pais também sejam orientados que o conselho tutelar, ele não é um bicho-papão, que você tem que orientar o seu filho, que nós somos um parceiro, que nós estamos para te orientar e para te ajudar quando você se sente violado, que você sente que o seu direito não está sendo atingido, requisitado, né? E tem uma pessoa para você, de um porta-voz para requisitar isso por você. Então, nós estamos aqui para isso, a gente pede que você observe, que você veja o Conselho Tutelar como um parceiro. Então, esse é o meu pedido. Eu, Letícia, peço para vocês que hoje vocês enxergam o Conselho Tutelar como um parceiro de vocês. E não como um bicho-papão. A gente não é isso. A gente está aqui para te ajudar. Hoje mesmo, eu estava terminando um atendimento. Posso falar bem rápido, Roberto? Pode falar. Estava terminando um atendimento sobre uma adolescente e eu fiz uma oitiva. E esse caso, ela falou assim para mim, Letícia, eu quero me matar. Eu falei, mas por quê? Qual é o motivo? Aí ela falou assim, Letícia, se eu morrer, ninguém vai sentir falta. Eles vão chorar um pouquinho ali no meu velório, vão sentir um pouquinho da minha falta naquele momento, mas depois passa. Então, é assim, gente... A violência psicológica, nesse caso, teve violência psicológica, somente isso. E isso agravou a tudo isso, aonde a adolescente chegou no conselho para pedir ajuda, porque ela quer tirar a vida dela, porque o pai não dá amor. A mãe é separada e o pai não dá amor. Então, no sentido assim, gente... Vamos assistir as nossas crianças, os nossos adolescentes, vamos dar mais atenção para eles. Às vezes, a necessidade não é uma graça, a necessidade é um atendimento psicológico que ela precisa. E se você não fizer isso, vai agravar. Então, vamos olhar as nossas crianças e os nossos adolescentes com outros olhos, para não acontecer isso com a gente. Muito bom, muito obrigado, Letícia, pelo seu relato. É forte, né? Quando você fala do suicídio, é algo muito presente no Brasil hoje. Eu tive 2 casos na minha família de 2 meninas que, lamentavelmente, tiraram as suas vidas. Quando você fala isso, toca no meu coração. E eu acredito que toca no coração de muitas pessoas que estão nos assistindo agora, porque isso é real. Infelizmente, a gente tem uma sociedade ausente, uma sociedade que não está preocupada em cuidar das próximas gerações, perde os filhos para a tecnologia, e a tecnologia a gente sabe que é importante, mas leva a caminhos obscuros. Então, a importância de você que está do outro lado dar carinho para o seu filho é muito importante. Eu sei que a vida é corrida, né, Letícia? A gente tem as nossas atividades, mas um beijo, um aperto de mão, um passeio, né, é importante, porque os jovens estão carentes emocionalmente. Então, a importância do Conselho Tutelar é fundamental nos municípios brasileiros. E aqui no município de Osasco, está muito bem representado pela Letícia, na região sul. Ela acabou de dizer que a demanda é grande, provavelmente precisa de uma segunda unidade, diante de tantos acontecimentos
de tantos fatos que ela não vai poder falar aqui, porque eu sei que vai chocar, a nossa intenção aqui não é sensacionalismo, e nem podemos falar sobre isso, mas é importante. É grave, gente. A situação que a gente está vivendo no nosso país é grave. Em qualquer município brasileiro, nós temos muitas demandas de crianças e adolescentes que estão passando por dificuldade, por ausência dos pais. E aí acaba acarretando e trazendo consequências para o Conselho Tutelar, que obviamente vai abraçar, vai atender, vai dar toda assistência, mas se você que está do outro lado assistir melhor os seus filhos, com certeza vai diminuir essas demandas. Letícia, nosso tempo infelizmente acabou, passou muito rápido. Você é muito intensa na sua fala, né? A gente se emocionou com o seu relato aqui. Então, eu queria que você deixasse as suas considerações finais para todos os nossos telespectadores, internautas que nos assistem nesse momento. Quero agradecer novamente pela oportunidade e a minha palavra para vocês é uma só. Não desista dos seus sonhos. Nunca é tarde. É isso mesmo. Eu quero até pedir desculpa a vocês, tá? Eu estou me recuperando, né, de uma gripe, então a minha voz está um pouquinho embargada, né? Às vezes pode ser que as pessoas, o Roberto está diferente, mas é realmente essa gripe forte. Eu fiquei 3 dias sem voz, literalmente. Estou me recuperando agora, mas estamos aí, firmes e fortes. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a paciência, né, e, sobretudo, a confiança nesse departamento importante que é o Poder Legislativo de Osasco, que tem contribuído significativamente para que todas as ações que têm de interesse, né, da população possam ser apreciadas. É um orgulho muito grande estar à frente de um programa que tem feito a diferença, trazendo personalidades como a Letícia aqui, por exemplo, que trouxe demandas importantes do Conselho Tutelar. Então, que você consiga acompanhar a nossa rotina aqui no Legislativo, compartilhe o nosso conteúdo. Se inscreva no nosso canal, curta a nossa página. Nós temos também a página da Câmara Osasco no Instagram, você pode curtir, lá tem todas as atualizações, os stories, para você acompanhar a nossa dinâmica. Então, eu me despeço de vocês, até o próximo programa, um forte abraço e até a próxima. Tchau, gente, valeu!